Nem tudo é trauma, às vezes é só o desconforto do seu padrão. Para quem faz terapia, já está habituado com a palavra trauma. E é uma coisa que, assim, basicamente todo mundo tem, mas nem todos estão dispostos ou estão querendo se entender para poder mudar. Isso é uma coisa que, infelizmente, está enraizado em muitas pessoas. Atualmente eu estou lendo um livro muito bom chamado Só Depende de Mim. E tem um determinado ponto que a autora ela fala que a palavra trauma ela está sendo usada muito erroneamente. Que muitas vezes aquilo que nós passamos é só um incômodo da situação. E essa afirmação dela me chamou a atenção porque bateu com uma coisa que eu tratei algumas semanas atrás em terapia. Atualmente eu faço terapia pela abordagem da TCC e o meu terapeuta ele é neuropsicólogo. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, especialmente agora na TCC, é que existem os padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento eles acontecem por N razões. São comportamentos aprendidos, né, padrões, e que eles vão se estabelecendo na gente como por um determinado ponto na nossa vida, né? E a gente acaba levando eles. E pior ainda, a gente busca abrigo neles, porque para nós eles são como um local seguro. E seguro assim, entre aspas, né? Porque se trata, na verdade, do único caminho, o único refúgio que estamos habituados, né? O único refúgio aprendido. Então, mesmo que eles gerem comportamentos disfuncionais em nós, a gente acaba se recorrendo a eles. E uma coisa assim que eu tenho aprendido é que, no meu entendimento pelo menos, né, que trauma ele é uma ferida profunda. Né? Ele é o evento doloroso do passado que causou essa lesão emocional em nós. Por exemplo, o divórcio dos pais, a perda de um ente querido, ele é a origem do nosso medo. Também, dentro de todo esse pacote, tem os padrões de comportamentos, né, que são reações automáticas, são reações inconscientes que a gente vai desenvolvendo para evitar de sentir a dor. Né? São padrões que se manifestam como dificuldades na regulação emocional, causam problemas de atenção, na consciência, são crenças distorcidas de nós mesmos, né? E também sobre o nosso futuro, o que é uma coisa muito danosa, muito perigosa mesmo, e causa até dificuldades nos nossos relacionamentos. E os padrões, eles também atuam como a gente pode falar, uma função adaptativa. No caso, o que, que eles fazem? Eles surgem após os traumas, inicialmente como resposta de adaptação para sobreviver à situação do estresse, né? Só que o padrão de comportamento disfuncional ele acaba sendo um reflexo do trauma. Em determinado ponto, eles meio que se retroalimentam. E aí que está o perigo. E por que que aí mora o perigo? Porque embora o padrão ele tenta ser o curativo, o alívio para nossa mente, né? Que tenta proteger a gente dessa ferida, as reações automáticas elas são inconscientes que você desenvolve para evitar de sentir a dor do trauma novamente. É como se fosse uma necessidade de controle, uma busca pela validação e exigência de atenção constante. Isso não é algo saudável, porque existe o trauma, mas o comportamento é uma forma de tentar amenizar o efeito do trauma. Né? E nisso acaba fazendo o oposto, porque você sempre termina no mesmo lugar. Já o desconforto e o incômodo, ele é o simples toque no curativo. É a situação que não necessariamente ela te gera um comportamento disfuncional. Só que assim, se não tiver a atenção necessária, se não tiver o cuidado ali que ela precisa, né, pode apitar, pode levar ao comportamento disfuncional ou até mesmo apitar o seu trauma. E qual é a diferença dos três? A diferença é a forma que nós alimentamos eles. Eu quero relatar aqui uma experiência prévia que eu já tive com a psicanálise e a teoria dos esquemas. Eu ressalto que são abordagens muito boas, tá? Me ajudaram bastante no período que eu fiz. Foram 4 anos de psicanálise, desculpe, e mais ou menos um ano de teoria dos esquemas. Eu consegui aprender muita coisa, identifiquei muita coisa em mim, né? Só que acabei sentindo que eu precisava de algo a mais, né, para poder lidar com a situação, com o que estava me acontecendo exatamente. Porque, assim, entender a raiz do problema, ele é 50%. Entender o que te acontece é basicamente metade do caminho, mas se você não tem um plano de ação para poder continuar, você simplesmente empaca. E a sua vida não muda, não melhora. Você fica estagnado nos seus padrões de comportamento disfuncionais. Não é mesmo? E você precisa sim agir de uma forma que isso mude a sua mentalidade e te leve a novos comportamentos. E hoje, com a TCC, eu já consegui encontrar os exercícios para mudar esses padrões, através de uma mudança de pensamento que gera mudança de comportamento e vice-versa, como eu falei logo acima, né? Se você não cuidar, o padrão disfuncional começa a se alimentar do trauma.
Da mesma coisa aqui. Se você faz exercício, se você muda o seu comportamento, em seguida o seu pensamento ou o pensamento para gerar o comportamento, eles vão se retroalimentar, só que de forma benéfica. Só que para acontecer a mudança de comportamento, leva-se um tempo para a mente assimilar toda essa mudança e estabelecer um novo hábito, uma nova forma de ser. E uma das coisas que nós precisamos entender é que não mudamos o nosso comportamento enquanto alimentamos a ideia ou a responsabilidade, no caso, de que o trauma está lá, de que ele é o causador de tudo, é ele toda a fonte. E por mais que seja importante reconhecer a raiz, isso tem que te levar a um plano de ação. Isso tem que levar você a agir para melhorar e para se transformar. Se você ficar só remoendo, sem saber o que fazer com aquilo, o que você vai fazer? Você só vai alimentar aquela condição, aquela situação. Se você, tudo você fala que é a ferida, é o esquema, é o trauma, você só vai estar alimentando aquilo e você vai acabar usando como desculpa para todas as situações que acontecerem na tua vida. E o pior, você vai usar não somente como uma desculpa, mas você vai se apoiar nisso. Você vai vivenciar aquilo, você vai fortalecer, você vai validar aquilo dentro de você. E o que vai te acontecer? Dessa forma, o padrão de comportamento ele nunca vai mudar. E você vai continuar estagnado ou estagnada, vai ficar andando em círculos e nunca vai conseguir sair dessa situação. Vamos lá para simplificar o pensamento, para trazer um entendimento maior. Esquema de abandono. Seus pais se separaram. Você não teve a presença ou o apoio que você queria. E beleza, você cria então um padrão disfuncional, onde qualquer ausência vira um gatilho para abandono, digamos assim. Mas nem todo incômodo que você sente quando alguém te causa algo é necessariamente por conta do trauma do abandono, entende? Às vezes a pessoa simplesmente foi sacana com você e aquilo te machucou, mas assim, não machucou a sua ferida, aquilo machucou você como pessoa. Ela machucou você enquanto indivíduo que apesar dos traumas, apesar das feridas, você tem a sua individualidade, você tem a sua identidade, você tem a sua forma de vida, a sua forma de pensar. E aqui eu consigo até dar um exemplo de coisas que já aconteceram comigo. Por exemplo, eu já fui feito de step emocional, 3 anos atrás, né? É uma situação chata? É uma situação chata. Com certeza isso já aconteceu com você ou alguma outra situação similar. E você ficou chateado, você ficou triste, mas não necessariamente porque aquilo ressoou no seu trauma, mas é porque você não faria isso com ninguém, sabe? Então assim, é algo que vem do teu caráter, é algo que parte de você, mas não é algo que necessariamente vem do seu trauma. Mas alguém te deixou no vácuo, alguém não teve responsabilidade efetiva com você, você ficou mal e você acabou jogando isso no colo do trauma. Beleza, é uma coisa muito ruim. Só que assim, se você joga no colo do trauma, né, você basicamente se conforma com aquilo. Você aceita como se fosse uma coisa normal. Você simplesmente não vê perspectiva de mudança. E você, o que você faz? Você se sabota. Você não vai atrás de uma mudança e você se afunda nisso. Você se sabota de duas formas. Primeiramente, você isenta as pessoas das irresponsabilidades de seus atos, sendo que elas tiveram parte nisso. E segundo, quando você joga pro colo do trauma, você acaba se acomodando. E você deveria fazer o seguinte: opa, peraí, me machucou como pessoa. Eu vou me fortalecer para que isso não aconteça novamente, para que ninguém faça isso comigo. É muito importante ter isso em mente. Entenda, nem tudo é trauma. É só gente filha da mesmo. Aprenda a identificar aquilo que é trauma, aquilo que é padrão de comportamento e aquilo que é incômodo. Só que no momento que você identificar, tome um plano de ação para você poder mudar, porque se você não for conduzido para a cura, você vai ser conduzido para o abismo. Então assim, é identificar, mas sem alimentar. Você pode sim entender aquilo que está acontecendo, você pode até em primeiro momento validar, né, que realmente você está sentindo uma coisa genuína, só que assim, em seguida valide o seu valor e a sua virtude em cima daquilo. Tem uma outra visão sobre si que você vai ver como as coisas vão fluir de forma diferente. Identificando isso, colocando cada coisa em seu lugar, vai te ajudar a trabalhar melhor. Se conhecer melhor é uma coisa que vai te abrir portas, vai abrir sua mente e vai fazer a sua vida muito mais gostosa nessa jornada. Pensa bem nisso e abraça essa ideia. Um grande abraço.